do Senhor, meus queridos e amados irmãos, amigos, que sempre nos acompanham nessa nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Nós estamos aqui com muita felicidade, iniciando um novo ciclo. Haja vistas que nós encerramos a semana passada a outra lição que nós estávamos aprendendo sobre o livro de Neemias, e agora nós estaremos então iniciando um novo trimestre, né? Essa lição ela seria ministrada agora dia 5 de outubro, no próximo domingo, em nosso templo sede, mas ainda estamos vivendo esse distanciamento social e assim nós evitamos de fazermos a aula presencial. Mas temos o prazer de trazer até você meditações a respeito da Palavra de Deus e para que você possa verdadeiramente aprender juntamente conosco. Nós vamos tratar nesse trimestre de algo bastante interessante. É um estudo que em todos os tempos, em todas as épocas, nós lemos e aprendemos com esse livro, né? Trata-se do livro de Jó. Vamos tratar de toda a sua estrutura literária, todos os seus ensinamentos teológicos, filosóficos até, né? E é claro que nessa primeira aula nós vamos estar tendo uma introdução sobre esse livro tão precioso na Bíblia, né? Para mim é um dos livros mais conhecidos da Bíblia no meio não evangélico. O meio não evangélico conhece, embora conheça bastante também os evangelhos, né? Mas um dos livros do Antigo Testamento mais comentado é acerca de Jó. É muito comum até nós encontrarmos pessoas que se referem a Jó, a paciência de Jó, né? Como nós aprendemos dessa forma. E para comentar este livro de Jó nesse trimestre, nós estaremos nesses próximos 3 meses na companhia do nosso pastor José Gonçalves, né? Ele é escritor, ele é conferencista também, ele é membro da comissão apologética da CGADB, apologética que faz apologia ao cristianismo, né? É bem verdade. E também ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, lá no Piauí. Então nós vamos passar esses meses aqui, esses últimos meses do ano 2020, meditando sobre esse importantíssimo livro da Bíblia, que é o livro de Jó. Muito bem, que Deus possa abençoar-nos, abençoar a cada um de nós, que possamos tirar todo o proveito possível e imaginável desse livro tão espetacular que é o livro de Jó. E você também que nos acompanha sempre, né? Aproveite para divulgar o nosso trabalho, divulgue esse vídeo, né? Deixe o seu like nas nossas redes sociais aí onde será divulgado esse trabalho e você poderá sim então participar também do ensinamento para aquelas pessoas que não são crentes. Divulgue o trabalho entre os crentes, entre os não crentes, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para a nossa vida. Muito bem, nós temos aqui nessa primeira lição 3 tópicos principais. O primeiro tópico principal, ele trata da autoria, do local e data do livro de Jó. Muito bem, essas 3 coisas que nós estaremos vendo, o primeiro subtópico desse item trata do autor de Jó. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O segundo subtópico desse primeiro item principal é a pessoa histórica de Jó. Terceiro subtópico, a terra onde Jó vivia. O quarto subtópico, a época em que Jó vivia. E depois, então, nós passaremos para o segundo tópico principal, que é a estrutura literária do livro de Jó. Tem algo muito importante nesse tópico principal, que nós vamos meditar no decorrer da nossa aula, tá? E também, dentro a estrutura literária do livro de Jó, que é o segundo tópico principal, nós temos o primeiro tópico que trata de prosa e poesia. Vamos diferenciar bastante isso para você, não se preocupe não. A organização do livro e a abundância de figuras de linguagem, metáforas, né? E o terceiro tópico principal, nós trataremos da natureza e mensagem que nós recebemos através do livro de Jó. Primeira mensagem, né? Acho que a mais colocada, é a mais pensada quando nós nos referimos ao livro de Jó, trata-se por que os justos sofrem. Em segundo lugar, existe bondade desinteressada? E o terceiro e último subtópico, diz, pode o homem compreender a Deus? Muito bem, nós vamos então dar início à nossa lição
nessa pequena introdução que fizemos, falando sobre a autoria, local e data do livro de Jó. Vamos primeiro falar da autoria. É bem verdade que não temos uma posição muito bem definida, a própria Bíblia não nos traz essa informação, de quem é o autor do livro de Jó. E algumas pessoas, né, as opiniões elas variam muito entre as pessoas, entre os estudiosos da Bíblia, e essas opiniões passam por Moisés, passam pelo próprio Eliú, que era um dos amigos de Jó, passa por Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Mas como nós vamos ver mais à frente um pouquinho o local e a data em que ocorreram esses fatos que são narrados no livro de Jó, o autor do livro de Jó, mais provável, veja bem, mais provável não é definitiva essa afirmação, mas é mais provável que seja Moisés. Por que nós falamos assim? Quando nós olhamos para o local onde ocorreram os fatos, né, da história de Jó, nós vamos encontrar no terceiro subtópico desse primeiro item que a terra onde Jó vivia era a terra de Uz. Até está lá no capítulo 1, verso 1 de Jó, né? E nós não citamos aqui ainda os textos bíblicos citados na nossa lição, mas o textual se encontra em Tiago, capítulo 5, verso 11, diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Na verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade literária universal, mas é sobretudo uma poderosa resposta de Deus, veja bem, às grandes questões da nossa vida. A leitura bíblica em classe, para você acompanhar depois, você pode abrir sua Bíblia mais tranquilamente em seu lar, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, depois Ezequiel capítulo 14, do verso 19 até o 20, e depois do livro de Tiago, a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 11, que é exatamente o nosso textual. Mas voltando então para o nosso comentário da autoria, local e data do livro de Jó, nós vamos tratar da autoria como sendo o mais provável ser Moisés. Por quê? Porque no subtópico 3 desse primeiro item, nós vamos estudar a terra de Jó, a terra onde Jó vivia. E eu quero já adiantar para nós chegarmos então numa forte evidência de autoria de Moisés para esse livro, tá bom? Então a terra de Jó, ela fala que era Uz, a terra de Uz. Jó capítulo 1, verso 1 fala que era a terra de Uz que Jó vivia. Sendo a terra de Uz, é muito tranquilo dentro de um mapa, principalmente os mapas mais antigos e os grandes estudiosos, os grandes geógrafos bíblicos, né? Eles situam a terra de Uz ao sul de Edom. Edom, para clarear para vocês, fica ao sudeste do Mar Vermelho, do Mar Morto. Ao sudeste do Mar Morto é a terra de Edom. Mais ao sul, na terra de Edom, quase já chegando no deserto da Arábia, né, o deserto arábico, você encontra a terra de Midian. E a terra de Uz, segundo os estudiosos, ela é situada exatamente nessas redondezas de Edom, Midian, naquela parte ali. E todos nós sabemos, por exemplo, que Moisés, quando fugiu do Egito para salvar a sua vida após ter assassinado um egípcio, né, e enterrado o seu corpo sob a areia, ele fugiu para onde? Foi exatamente para Midian. Né? Então Midian ficava bem próximo de Edom, ficava nas redondezas onde certamente se situava a cidade de Uz. Então é bem provável que Moisés tenha ouvido essas histórias, a história de Jó naquela redondeza, ou até mesmo ser contemporâneo dele, né? Embora a gente não saiba a data exata em que Moisés, em que o Jó viveu, mas nós podemos destacar que o mais próximo, assim, em termos geográficos, para contar a história de Jó era Moisés, embora não seja definitiva essa posição, tá bom? Então o autor do livro de Jó é desconhecido, mas nós temos fortes evidências que pode ter sido escrito por Moisés. A pessoa histórica de Jó é um debate muito frequente,
é algo bastante complicado até nós falarmos sobre a pessoa histórica de Jó, porque grande parte dos historiadores acreditam em ser Jó uma figura folclórica ou uma história que foi contada no decorrer do tempo. Mas nós temos na Bíblia evidências muito claras que não foi simplesmente uma personagem mítica, né? Mas sim uma personagem real. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa leitura bíblica em classe, lá em Ezequiel, no capítulo 14, né, o verso 14 também, ele diz o seguinte, olha, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Ora, para nós afirmarmos que Jó era uma pessoa mítica, nós vamos ter que aceitar também que Noé e Daniel foram pessoas míticas, não eram pessoas reais, né? Eram pessoas fictícias. Não, eram pessoas reais, historicamente comprovadas. Então, tudo nos leva a crer que a pessoa de Jó era uma pessoa realmente que existiu. Não era uma história, um conto de fadas ou simplesmente uma fábula, né, contada pelos povos antigos. E o mais interessante também notar é que Jó, quem era Jó, né? A Bíblia fala que ele era um homem justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, mas ao que tudo nos mostra, inclusive algumas referências que nós temos nas nossas Bíblias de estudo, né? Ela nos mostra que Jó, ele não era judeu. Veja bem, se Jó não era judeu, então quem era Jó? Jó, ele era uma pessoa não judia, que viveu em uma época muito antiga e que ele trazia junto consigo uma história muito forte. Era uma personagem bastante influente, inclusive na terra de Uz, era uma pessoa bem abastada, né? Então nós vamos partir do pressuposto e do princípio de que Jó é uma pessoa real, histórica. Mas você vai achar, pastor, mas eu tenho dificuldade em entender que Jó era uma pessoa real, né? Para passar por todo o sofrimento que ele passou e acontecer tudo o que aconteceu com ele, embora nós vamos encontrar bastante evidência durante esses 3 meses em que nós vamos meditar sobre esse ponto, né? Nós vamos entender que ele passou porque Deus estava com ele, né? E Deus estava no controle da situação. Mas mesmo que você ache que Jó é uma pessoa não histórica, não tira o valor do livro. É interessante você perceber isso, porque algumas pessoas, principalmente não crentes, quando você já é iluminado, já está instruído pelo Espírito de Deus, é fácil você aceitar que Jó é um personagem histórico, real. Mas para quem não é, acha que Jó é uma fábula, né? É uma pessoa fictícia que inventaram para tentar desvendar o problema do sofrimento da humanidade. Mas se essas pessoas que não entendem que Jó era uma pessoa real, não tem problema. Se você ler um livro, mesmo levando em conta que ele não fosse uma pessoa real, os ensinamentos que traz esse livro é muito precioso para a nossa vida. E é mais interessante ainda que o livro, embora escrito, segundo alguns historiadores, né, lá por perto do ano 1500 a.C., quase 1600 a.C., foi a época que Moisés viveu lá na terra de Midian, né, 1445 a.C., mesmo sendo tão antigo dessa forma, a contemporaneidade dos textos de Jó é algo que nos surpreende. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante também a forma como ele foi escrito, que aí nós começamos a compreender melhor. Muito bem, então a época de Jó é uma época bastante antiga, né? Bem provável e com bastante informações bíblicas de que ele viveu numa era patriarcal ainda não havia sido instituído a lei de Moisés, né? Não havia sido instituída essa lei ainda. Por quê? Porque a evidência mais clara que nós temos disso é que o sacerdócio, por exemplo, ainda não existia. Tanto que a Bíblia fala que Jó era o sacerdote da sua própria família. Ainda não tinha sido designado por Deus a Moisés a linhagem de Arão, que ia ser os sacerdotes, né, do povo de Israel. Então ele não era israelita, também ele era o sacerdote da sua própria casa, então por isso é uma era bastante antiga. Daí também mais uma das evidências de que pode ter sido escrita por Moisés, né, que esse livro deve ter sido escrito por Moisés. E também, um outro fato bastante curioso, está lá no capítulo 42, verso 15, né, que as filhas mulheres de Jó
eram também herdeiras juntamente com seus irmãos. E isso não era permitido na lei de Moisés. Se você ler lá em Números capítulo 27, verso 8, você vai entender que a herança da família, ela cabia somente aos filhos homens e não às filhas mulheres. Então é mais uma prova de que ele foi, a época da vida de Jó foi patriarcal, né? Então nós temos essas informações preliminares sobre a autoria, local e data do livro de Jó, e vamos partir então para a segunda estrutura que nós temos aqui, o segundo tópico principal que nós temos aqui nesta nossa lição, que é a estrutura literária do livro de Jó. Nós sabemos que a Bíblia, por ser um livro, né, ou seja, uma coleção de livros, são 66 livros incluídos em um só, Bíblia é uma palavra plural, vem biblos, né, que é plural, então ela tem umas formas de escrita. E a grande maioria das formas escritas da Bíblia é escrita em prosa. O que é uma escrita em prosa? É uma escrita que você coloca como o assunto, você coloca o assunto de uma forma assim suave, tranquila, sem se preocupar com métrica, sem se preocupar com rima, sem se preocupar. Você conta a história da maneira como você vê. É a maioria dos livros que nós temos, né? Com exceção dos livros de poesia, os livros que nós temos, a maioria delas são de prosa. Tá bom? E também esse livro ele é escrito em prosa e poesia. É interessante o livro de Jó. Se você olhar na estrutura bíblica, quando nós estudamos bibliologia, nós vamos encontrar uma série de livros que são classificados como livros poéticos. Dentre eles, por exemplo, o livro de Salmos. Então, prosa e poesia, nós já definimos bem. A poesia, como que é, no caso, a poesia? A poesia, ela sempre possui uma métrica, ou seja, uma quantidade de palavras pré-estabelecidas por verso, né? E também a poesia, ela pode ser uma poesia de paralelismo. O que é uma poesia de paralelismo, né? O paralelismo dentro da poesia é aquele estilo poético em que se coloca um assunto ou se coloca um pensamento, faz-se uma vírgula e logo em seguida repete-se esse pensamento, e às vezes até com palavras diferentes, mas reforçando o primeiro pensamento. Esse é um paralelismo, né? E dentro do paralelismo, nós temos ainda duas divisões, que é o paralelismo antitético. Antitético é quando o pensamento da primeira frase e da segunda frase é o oposto ao da primeira. Você vem com um pensamento e você joga o pensamento ao contrário. Para quê? Para reforçar aquela ideia do pensamento que você quis transmitir. E ele pode ser de sinônimo, né? A palavra sinônimo todos nós conhecemos, né? Que são palavras similares. O paralelismo fala uma pequena frase e repete-se a mesma frase usando outras palavras, reforçando o pensamento da primeira frase. Este é o estilo, né, poético. Tem uma coisa muito interessante. O trecho do livro de Jó, ele tem três estruturas. A primeira estrutura é um prólogo, que é em prosa, que ele conta a história de Jó, onde ele vivia, como é que era a sua família, como é que eram seus filhos, seus bens, seus criados, né? Enfim, seu gado, todos eles. Depois ele entra numa parte que é só poética, mas poética usando mais o paralelismo do que a métrica e a rima. E o final do livro também é em prosa. Ele fecha o livro contando de uma forma bastante coloquial, né? Colocado de uma maneira mais simples para poder entender. E essas três colocações me chamam a atenção porque todos os livros poéticos da Bíblia, incluindo os Salmos, né? O Salmo é um livro poético, você vai encontrar muito de paralelismo. É algo bastante singular. E merece nós atentarmos para isso. Por quê? Porque o paralelismo numa poesia, ele não fica preso em palavras. Quando você faz vou dar um exemplo, quando você faz uma poesia com rima, você quase sempre usa palavras numa métrica já pré-estabelecida, com a última palavra de uma métrica passando para outra frase, sempre quase com as mesmas vogais no final, não é?
ou as mesmas últimas palavras bem parecidas, para que haja uma rima. Agora imagine você pegar o idioma hebraico, né? O hebraico, e depois que você faz uma poesia dessa, você traduz para milhares de outros idiomas. Como é que ficaria essa rima? Perderia toda a noção de poesia, não é verdade? Então, uma provisão de Deus, as poesias na Bíblia são colocadas de forma de paralelismo, porque o paralelismo, por se tratar de assunto e não de palavra, ele coloca o assunto de uma forma que repete ali, ou ao contrário, ou confirmando o pensamento, mas isso, quando se traduz para qualquer idioma, continua na mesma estrutura. Fica fácil de entender. Então eu vejo uma provisão de Deus, a poesia hebraica ser colocada na forma de paralelismo para que nós possamos entender e encontrar então essa facilidade de entender a poesia judaica, né? Muito bem. A organização do livro. Eu já dei uma pequena introdução, né? Mas há uma organização, né? Há um monólogo feito por Jó no primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo, até os primeiros versículos do segundo capítulo. Depois, entra em 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus 3 amigos, né? Quem eram eles? Elifaz, Bildad e Zofar, os 3 amigos de Jó. E um quarto discurso com um quarto amigo, que era o mais jovem, Eliú, né? São os discursos dele. E lá no final, ele então ele começa a entender a revelação de Deus para ele através do próprio Deus falando com ele. Dentro desse livro, o terceiro subtópico desse nosso segundo tópico principal, ele trata da abundância de figuras de linguagem. Por se tratar de uma poesia, assim como Cristo usou muitas metáforas em suas parábolas, né? Suas histórias contadas como parábolas, ele usa metáfora por quê? Para que haja uma confirmação, uma facilitação, para que a gente absorva o verdadeiro sentido que está querendo se dar aquela narrativa, ou aquele assunto que está sendo tratado, né? Então, usa-se, por exemplo, ele usa a figura do vai e vem do tecelão, ele usa a figura do vento, né? Da nuvem, está lá em capítulo 7, verso 9, ele usa a sombra como metáfora também, ele usa uma corrida, está lá no capítulo 9, verso 25, 26, o 14, o 2 também. Usa uma águia, uma flor, enfim, ele usa vários assuntos tratados de forma cotidiana para explicar aqueles fatos espirituais. Nesse terceiro tópico, né, então nós temos uma estrutura literária que é em prosa e poesia. Como eu disse no início, ele começa com prosa, passa a poesia e fecha com prosa. Então, essa colocação é muito importante nós gravarmos bem. Em terceiro e último tópico principal da nossa lição, nós temos aqui a natureza e mensagem do livro de Jó. É claro que todos nós sabemos que o cerne desse livro, a mensagem central desse livro é a causa do sofrimento do justo. Quando Deus, o próprio Deus, dá testemunho que Jó era justo, reto e temente a Deus, alguns ainda perguntam, mas como pode o próprio Deus afirmar que Jó era justo, se a própria Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra? Nós hoje somos justificados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos traz a paz e ele nos justifica diante de Deus. Ou seja, aquilo que nós éramos por natureza condenáveis, hoje nós somos justificados diante de Deus. Então, como é que Deus usa essa expressão que Jó era justo, reto e temente a Deus? Porque justo, quando Deus coloca, quando nós pegamos o contexto da história de Jó, nós vamos entender que não é uma justiça absoluta. Ele era uma pessoa, assim, que embora cometesse injustiça, embora fosse ser humano comum, ele era uma pessoa preocupada em praticar a justiça. É por isso que Deus o chama assim de justo, né? Então, por que o justo sofre? Aí, então, vem aquela máxima que nós vamos entrar agora no segundo subtópico, que diz assim, existe bondade desinteressada? Irmão, nós sabemos que todo ser humano, ele tem um certo interesse em sua vida, né?
Quando a gente fala os provérbios populares, né? Um deles diz assim que a gente sempre busca a brasa para nossa sardinha, não é verdade? A gente busca o melhor para nós, né? Quem parte, reparte, fica com a melhor parte. São alguns ditados que existem no mundo e que ilustram bem essa tendência que nós temos como ser humano de ter interesse em alguma coisa. Então, essa grande pergunta que é feita aqui na lição é muito interessante. Por quê? Existe bondade desinteressada? Olha, meus queridos irmãos, embora haja esta tendência humana, né, essa falha humana em todos nós, de muitas vezes buscarmos alguma coisa que seja de nosso próprio interesse, nós temos que entender que quem mais dissemina essa ideia entre os homens não é Deus, é o diabo. Então, quando nós olhamos o livro de Jó, nós vemos o seguinte: existe bondade desinteressada? Foi o que Jó perguntou para Deus. Vocês se lembram que esses assuntos vão ser mais discutidos na frente. Hoje é uma introdução do livro de Jó. Mas nós podemos nos lembrar claramente de que quando Deus pede para que Satanás observe o servo dele, Jó, Satanás é como se nós tivéssemos uma conversa aqui informal entre nós e disséssemos assim: mas também o Senhor dá tudo para ele, tem filhos maravilhosos, a mulher mais bonita da região, tem o mais rico da região, tem o maior número de gado da região, tem a maior fazenda da região, tem o maior número de empregados da região, tem uma vida regalada. Pelo que dá a entender, todos os seus filhos, tementes a Deus também, estavam ali. Ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, inclusive pelos possíveis pecados que seus filhos houvessem cometido, né? Então era uma família muito estabilizada. Como que uma pessoa dessa forma vai desonrar a Deus? Era a ideia que Satanás tentou colocar como argumento, dizendo para Deus que Jó só fazia aquilo por interesse. Então, quando chega nesse ponto, irmãos, nós vamos fazer com que o nosso pensamento passe para a prática religiosa, porque a prática religiosa não passa de uma barganha. Ou seja, nós estamos na igreja, estamos felizes, porque Deus tem nos abençoado. A partir do que Deus nos abençoar, nós saímos, não fazemos mais nada. Mas nós temos visto Deus agindo de formas tão maravilhosas na vida de tantas pessoas, que embora passando por grandíssimas dificuldades, por problemas inexplicáveis às vezes, problemas que realmente eu às vezes me coloco no lugar e vejo, talvez eu não suportasse o problema daquele. A gente vê que a pessoa passa e vence, porque Deus é que faz isso, né? Deus é que dá essa força para que a gente vença, né? Como eu disse no começo, tem um resumo aqui na lição, gostaria de passar para você rapidinho. O prólogo do livro, ele está do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 13. O diálogo entre Jó e seus amigos vai do capítulo 3, verso 1 até o 31 e 40. Essa parte é em poesia, a primeira parte é prosa. E o discurso de Eliú, que é o quarto e último amigo dele, está lá no capítulo 32, do verso 1 até o 37. Até do capítulo 32, do verso 1, até o capítulo 37, verso 24. É a conversa dele com Eliú. E Deus falando com ele, do capítulo 38 até o 42. E finalmente a última parte, que é em prosa também, está lá no capítulo 42, versículo 7 até o 17, que finaliza o livro dessa forma. Amém? Voltando aqui, pode o homem compreender a Deus? Nós sabemos que em toda a história da humanidade, muitos povos que criaram algum tipo de teologia, né, tem uma religião, vamos dizer assim, fala de deuses, né, fala de deuses. Mas esses deuses que eles falam são deuses que simplesmente são criados. Por quê? Porque são deuses que nasceram, ele sabe onde que ele morou, ele sabe onde que ele viveu a infância, sabe onde ele cresceu e por mito ou por fábulas, né, adquiriram poderes extraordinários e foram considerados como deuses, né? Não vamos entrar em detalhes de religiões aqui, porque não é o objetivo do livro. Mas só para vocês entenderem. Então, sempre o homem tentou compreender o que é uma divindade.
Nas outras religiões, em todas as religiões do mundo, tem uma divindade. Mas no cristianismo é bem diferente, porque desde essa época aqui, embora Jó não fosse judeu, ele já era monoteísta, ele já cria em Deus. O próprio Deus deu testemunho dessa atitude de Jó, né? Dessa característica de Jó. Reto, sincero e temente a Deus. Ou seja, ele era um monoteísta, cria um único Deus. Então, pode o homem compreender a Deus? Para ele estava tudo bem. Quando vieram os problemas para a sua vida, então as dúvidas começaram a surgir. Ele olhava para si e não via motivo daquilo estar acontecendo com ele. Não tinha motivos. Aparentemente não tinha motivos. E realmente não tinha, porque foi uma permissão que Deus deu para que provasse para Satanás que o homem temente a Deus não cai diante das dificuldades. É uma questão muito filosófica até, né? Além de teológica. Nós vamos estudar no decorrer desses 3 meses, teremos bastante tempo para isso. Então, nós não podemos compreender. Mas quando Deus se revela ao homem, como se revelou a Jó, então ele caiu por terra e disse: ó Senhor, realmente, eu tenho que pedir perdão por tudo que eu estava pensando a respeito do Senhor, porque o Senhor realmente é soberano. Então é muito difícil, né? A questão para Jó não foi entender bem Deus, né? Mas experimentar a Deus. É diferente, né? Viver e experimentar a Deus muda completamente. Nós temos um exemplo citado, inclusive, em nossa lição, do apóstolo Paulo. Quando ele encontrou e teve experimentou Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, mudou completamente a sua vida. Até então ele conhecia tudo de Deus, tudo da lei, tudo de teologia, tudo dos ensinos rabínicos, ele sabia de tudo, mas ele não tinha experimentado ainda. Então essa é uma grande diferença, né? De experimentar Deus e de simplesmente conhecê-lo através de alguma coisa escrita ou pelas nossas próprias faculdades mentais. A conclusão do nosso estudo, para nós fecharmos essa lição de hoje, ela diz assim, eu vou ler na íntegra, que está muito bem colocada pelo nosso autor, e você vai entender direito. Nessa lição, nós apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, embora a primeira parte, o prólogo e o epílogo sejam em prosa, né? Mas é poético. Ele também é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem espaço e tempo. Esses princípios são para todas as épocas. Todas as épocas. Tanto que hoje, em pleno século XXI, nós estamos aqui comentando e falando a respeito desse livro que foi escrito há milhares de anos atrás, né? Há mais de 3.500 anos atrás, o livro já havia sido escrito. Aliás, segundo os historiadores bíblicos, os teólogos também, é o livro mais antigo, né? É o escrito mais antigo encontrado na Bíblia. Não foi o Gênesis, o Gênesis foi escrito posterior ao livro de Jó, mas a cronologia bíblica não é dessa forma, né? Bom, o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então nós temos que ter em mente, meus queridos irmãos, que para que nós saibamos muitas vezes, se não compreender completamente, mas pelo menos termos fé suficiente para crermos que tudo que acontece conosco é para o nosso bem e vem de Deus, mesmo o sofrimento, porque o sofrimento também tem uma outra particularidade, né? Quando vem o sofrimento, nós logo pensamos, nós não vamos suportar. Quando o sofrimento passa, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 13, né? Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. É uma afirmativa do apóstolo Paulo. E quando nós passamos então a crer dessa forma, a experimentar Deus em nossa vida e deixar que os nossos sofrimentos até sejam controlados por Deus, nós vamos perceber uma coisa. Depois do sofrimento, a sensação de tranquilidade, liberdade e satisfação que nós temos é muito maior do que se nós não tivéssemos tido sofrimento nenhum, né? O salmista diz, o choro
pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas ela vem pela manhã quando nós nos colocamos à disposição de Deus e deixamos e fazemos com que Ele cuide da direção da nossa vida, principalmente espiritual, né? Tanto material quanto espiritual, mas principalmente espiritual. Meus queridos e amados irmãos, uma introdução do livro de Jó, e que nós possamos, nesse trimestre que se inicia, aprendermos muito a respeito dessa personagem maravilhosa que é Jó, saber seus infortúnios, suas preocupações, as suas dúvidas em relação à colocação dos seus amigos, Eliú, ele faz Zofar e também o quarto, que é Eliú, né, o mais novo deles, e você poderá então aprender que Deus realmente está no controle da situação. Por mais que nós venhamos a pensar que o inimigo está nos atacando e nós não vamos suportar, nós podemos entender que Deus é soberano. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.